Olá, estudiantes da primeira série da enseñanza média, como estão? Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a professora Adriana e vamos começar a nossa aula, então, de língua espanhola. Antes de começar a nossa aula, eu tenho dois recadinhos para dar para vocês, né? O primeiro é para você que está realizando as suas atividades já pelo Classroom, né? Que está conectado. Você não pode se esquecer de se conectar à plataforma utilizando o seu e-mail @escola. Quando você se conecta lá, para efetivar a sua presença na nossa aula, você precisa entrar na disciplina e realizar a atividade obrigatória. Quando vocês realizarem essa atividade, então, a frequência de vocês, a participação na nossa aula será contabilizada automaticamente, tá? Agora, o meu recado é para você que está assistindo às aulas apenas pela TV. Você precisa realizar as suas atividades e entrar em contato com a sua escola para agendar a entrega delas, para que também contabilize a sua participação na nossa aula. Beleza, pessoal? Vamos começar? Então, que vimos em la classe passada? Então, na aula passada, o que nós vimos? Nós vimos los géneros textuales, tabla de horários e billete de passagem. Nós vimos esses dois gêneros, né? Tabela de horários, que vimos as tabelas de horários dos trens e tabela de horário dos voos, né? E o bilhete de passagem. E também vimos o empleo de las horas, então o emprego das horas, né? As expressões também que utilizamos para se referenciar às horas e ao tempo. E hoje, o que aprenderemos? Então, a nossa aula de hoje tem a temática de mis tareas diárias, então as minhas tarefas diárias. O gênero textual que veremos, o gênero historieta, então, que é a nossa história em quadrinhos, né? Las tareas diárias e empleo de los verbos de rutina. As tarefas diárias, vamos ver o vocabulário sobre as tarefas diárias e emprego dos verbos de rotina. Muito bem. ¿Te acuerdas de las historietas? Você se lembra das histórias em quadrinhos? As historietas ou cómics são uma combinação de textos com elementos gráficos, globos, vinhetas, dibujos e onomatopeias. E tienen como objetivo comunicar uma ideia ou uma história. Então, as historietas ou cómics, são as histórias em quadrinhos, né? São uma combinação de textos com elementos gráficos. Esses elementos gráficos são globos, que são os balões de fala, né? Vinhetas são as caricaturas, representações das pessoas. Dibujos são os desenhos, né? E onomatopeias. O que são as onomatopeias? São as onomatopeias, são expressões utilizadas para representar algum som, né? Então, nós escrevemos lá au para representar o latido de um cachorro, ou pou para representar um estouro, até mesmo o tão usual, né, kkk, que a gente utiliza para representar a risada. Então, essas são onomatopeias. Então, e tienen como objetivo comunicar uma ideia ou uma história. Então, as historietas têm como objetivo comunicar uma história, contar uma história ou uma ideia. Beleza? Vamos ler uma historieta. Então, vamos ler uma história em quadrinhos aqui. La rutina de los Simpsons. Então, a rotina dos Simpsons. Me despierto a las 6 em ponto. Então, o Homer acorda às 6 em ponto. Desayuno a las 6:30. Normalmente, desayuno cereales, pero a veces donuts. Que ricos! Então, ele toma café da manhã às 6:30. Normalmente, ele come cereais, mas às vezes ele come donuts, que são as rosquinhas, né? Que ricos, que gostoso, né? Que eles são. Me ducho a las 6:15. Então, ele toma banho às 6:15. Bart se despierta a las 7:45 e se afeita a las 7:05. A las 7 em ponto se viste. Então, o Bart acorda às 7:15, né? Ele faz a barba aqui, se afeita às 6:55 e se veste às 7 em ponto. Continuando a nossa história. A las 7:15 sale el autobús. Lisa e Bart vão à la escola. Então, às 7:15 sai o ônibus em que Lisa e Bart vão à escola. Las clases empiezan a las 8 e terminam a las 2.
a las 11:30 temos um descanso, nosso melhor momento. Então, as aulas começam às 8 e terminam às 2. Às 11:30 eles têm um descanso, né? Um intervalo nas aulas. Ali eles falaram que é o melhor momento deles. Por la tarde, Lisa estuda e Bart, não é muito estudioso, escuta música. Então, à tarde, a Lisa estuda e o Bart, que não é muito estudioso, escuta música. A las 8:30, preparo a comida, uma barbacoa, olé. A las 9, cenamos toda a família. Então, lá pelas 8:30, o Bart prepara a janta deles, um churrasco, né? E às 9 eles jantam a família toda reunida. Então, essa é uma história em quadrinhos da rotina da família dos Simpsons, né? Bueno, de que trata a história que acabamos de ler? Do que trata a história que a gente acabou de ler? Pensem um pouquinho, relembre da historieta e respondam para mim que a gente já volta.
E aí, pessoal, responderam? Então, vamos ver lá do que trata a história que nós acabamos de ler. La historieta leída cuenta de la rotina de toda a família de Los Simpson. Homer, Bart, Marge e Lisa. Relata o que eles fazem em seu dia a dia. Então, a história lida conta a rotina de toda a família dos Simpsons, né? Do Homer, Bart, da Marge e da Lisa. E relata o que eles fazem no seu dia a dia. Vamos observar agora uma outra historieta. Então, vamos observar a rotina de Gaturro. Gaturro, um gato muito organizado. Agora planifico todo em minha agenda. Las 11, tomar sol. Las 14, comida. Las 16, siestecita. Las 18, ver la tele. Al fin, sou um vago organizado. Então, a rotina do Gaturro, né? Ele organiza tudo na sua agenda. Então, agora eu organizo tudo na minha agenda. Às 11 da manhã, ele toma sol. Às 14 horas, né? A comida. Comida é o almoço. Às 16 é a soneca, né? Lá eles têm costume de tirar a soneca depois do almoço. É uma coisa normal para eles tirar essa sonequinha depois do almoço, tá, gente? Lá às 18, né? Então, às 6 da tarde, assistir a televisão. E aqui, por fim, ele fala, por fim, eu sou um vago organizado. O que é um vago? Alguém que não faz muita coisa, né? Vida de gato, que fica só dormindo, comendo, né? Pela casa. Muito bem. Agora, vamos observar alguns verbos que foram utilizados nas historietas que a gente leu. Mira algunos de los verbos utilizados para representar las rutinas de Los Simpson, Gaturro e também del nuestro dia a dia. Então, são verbos utilizados para representar a rotina dos personagens que a gente viu as historietas e também do nosso dia a dia, né? Despertar-se, ali, me despierto, né? Despertar-se é acordar. E aqui já temos dormir, né? Acordar e dormir. Hacer, arreglar la cama. Então, fazer a cama, arrumar a cama. Cambiar la roupa, que é trocar de roupa, né? Cepillar los dientes e el pelo. Escovar os dentes e o cabelo. Banhar-se, duchar-se. Então, tomar banho, tomar uma ducha, né? Comer, beber, desayunar, almoçar, cenar, merendar. Então, esses aqui são verbos referentes a se alimentar, né? Então, comer e beber. Desayunar é tomar o café da manhã. Almoçar é o almoço, né? Cenar, a janta. E merendar é o lanche. Afeitar-se, se afeita ali. Nós vimos que o Bart, ele se afeita, é fazer a barba. E ir à la escuela, verbo ir, né? Vai à escola, ir à escola. Agora, uma outra atividade para ver se vocês assimilaram bem esses verbos. Completa los huecos con las acciones. Me despierto, prefiero, salgo, desayuno, llego e me visto. Então, vocês vão completar os espaços ali no nosso texto com essas ações cotidianas, tá? Vamos colocar na ordem ali. Vou dar uns minutinhos para que vocês leiam com calma e façam a sua atividade e a gente já volta.
E aí, pessoal, completaram ali os espaços em branco? Vamos corrigir juntos, então? Vamos completar. Lucy Palazuelo, 15 anos. Então, a Lucy, 15 anos. Aqui o primeiro espaço, me despierto a las 7 de la mañana, né? Ela se acorda às 7 da manhã. Me visto e las 8 menos quarto salgo de mi casa. Então, ela acorda às 7, se veste e às 15 para as 8, né? Ela sai de casa. Desayuno en una panadería en el camino de la escuela porque prefiero no hacer desorden en la cocina de casa. Então, ela toma café, desayuno, numa panificadora ao caminho da escola, né? Uma panificadora que fica no caminho da escola, porque ela prefere não fazer bagunça na cozinha, né? Não fazer barulho na cozinha. Llego en la escuela alrededor de las 8:30. Então, ela chega na escola por volta das 8:30. Bem tranquilinho também, né, gente? A gente segue a ordem da nossa rotina também, que é praticamente a mesma, e completa aqui a atividade. Aqui temos mais ações que constituem a rotina de uma casa. Então, aqui nós temos mais algumas ações que constituem a rotina de uma casa. Pagar as contas, pagar as contas, ir ao mercado, então ir ao mercado, lavar e planchar a roupa, lavar e passar roupa, lavar a roupa, plato, coche, então lavar a roupa, lavar a louça, né, os pratos aqui, e lavar o carro também, preparar as comidas, então cozinhar, né, preparar as comidas, arreglar la casa, então arrumar a casa, barrar la basura, varrer a casa, né, varrer com a vassoura e cuidar da mascota é cuidar do animalzinho de estimação que tem em casa. Essas são ações, né, que fazem parte da rotina de qualquer casa. E tu? Participas das tarefas diárias de tu casa? Então, você participa das tarefas diárias da tua casa com a tua família? Em uma casa, todas as pessoas que vivem ali necessitam participar das tarefas e da organização da casa para o bom funcionamento e relação entre os residentes em la mesma. Então, numa casa, todas as pessoas que vivem ali precisam participar das tarefas diárias e da organização dessa casa, para o bom funcionamento da casa, né? E para uma boa relação entre os residentes da mesma. Então, todo mundo tem que participar e colaborar com as tarefas para que a casa fique organizada, né? E não tenha nenhum atrito também entre os familiares e as pessoas que lá vivem. Tabla de incentivos para niños. Hoy en día existe un esquema de incentivo para que los niños colaboren desde temprano con las tareas diárias e cumpram com suas obrigações. Tomemos um exemplo. Então, hoje em dia, as crianças, né, para incentivar as crianças desde pequeno, os pais utilizam uma tabela de incentivos, né, para que as crianças participem e cumpram com as suas obrigações. Vamos ver um exemplo dessa tabela. Ó, um quadro de incentivos para motivar os niños. Então, um quadro de incentivos, uma tabela de incentivos para motivar as crianças. Objetivos: comer bem, estudar, recorrer e obedecer. Então, quais que são os objetivos da criança aqui? Comer bem, se alimentar bem, né? Estudar. Recorrer é guardar os brinquedos, né? Arrumar a bagunça ali, então. E obedecer aos pais. Então, essa tabela aqui é de uma semana, né? Então, durante a semana, os pais vão marcando. Lunes, segunda-feira, essa criança cumpriu todas as funções? Não cumpriu? E assim, eles vão criando uma forma de incentivar as crianças. Provavelmente, ao final dessa semana ou ao final de um mês, conforme a criança cumpriu ou não essa tabela de incentivos, ela tem alguma recompensa, né? Aqui nós temos, então, outros 4 verbos, né, de ações que são cotidianas de uma casa. Comer, estudar, recorrer e obedecer, que são as ações que as crianças precisam praticar. E agora, quais são as atividades que realizas em tu casa para ajudar em las tarefas diárias? Agora eu quero saber o que vocês fazem em casa para ajudar no funcionamento da casa, né? Nas tarefas diárias.
Me respondam aí que a gente já volta para corrigir juntos. E aí, galerinha? Agora eu quero ver, né? O que vocês fazem em casa, então, para ajudar nas tarefas diárias? É uma resposta pessoal, então não tem uma correção, não tem uma resposta certa, né? Cada um tem a sua maneira de ajudar, a sua maneira de participar das tarefas diárias. Então, aqui temos um exemplo. Eu arreglo a mi cama, lavo los platos, ordeno mi dormitorio, limpio el baño e lavo mis perros. Então, aqui eu arrumo a minha cama, lavo a louça, organizo o meu quarto, arrumo o meu quarto, limpo o banheiro e dou banho nos cachorros, né? Lavo os meus cachorros. Essas são as ações aqui que essa pessoa realiza para colaborar nas tarefas diárias. Agora vamos ver algumas expressões para informar-se sobre hábitos. Então, algumas expressões para se informar sobre hábitos, para perguntar: que haces todos os dias? O que você faz todos os dias? Que haces por la mañana, tarde e noite? O que você faz pela manhã, pela tarde e pela noite? E agora, expressões para informar sobre a frequência com la que se hace algo. Então, para informar sobre a frequência com que você faz algo. A vezes, às vezes, nunca ou quase nunca, então nunca ou quase nunca, todos os dias, todos os dias, todas as manhãs, tardes, noches, todas as manhãs, tardes e noites, siempre, sempre, uma vez al dia ou uma vez en la semana. Então, uma vez por dia ou uma vez por semana, né?
E agora, expressões para mostrar a sucessão temporal de las ações. Então, para mostrar o tempo que essas ações funcionam, tá? Primeiro, né? Ou primeiramente, que a gente utiliza. Então, primeiro me cepillo os dientes. Então, primeira coisa, eu escovo os dentes. Depois, e luego. Depois, logo. Finalmente e por fim. Por fim. Bem tranquilo também, né? As expressões que a gente utiliza para determinar essas coisas. Agora, vamos para mais uma atividade. Para vocês utilizarem justamente essas expressões, né? E tu? Que haces en los fines de semana? Completa los huecos com base em tu rotina. Então, o que você faz no fim de semana? Escolhe lá o sábado ou o domingo, né? E vai completar ali os espaços com o que você faz, qual é a sua rotina no fim de semana. Vou dar uns minutinhos para vocês completarem e a gente já volta.
E aí, pessoal, completaram os espaços ali com a rotina de vocês no fim de semana? Então, vamos ver como que pode ficar, né? Porque, novamente, é uma resposta pessoal. Então, por la mañana, primero me despierto, cepillo los dientes e el pelo e desayuno. Então, pela manhã, primeiro eu acordo, escovo os dentes e o cabelo e tomo café da manhã. Depois, cambio minha roupa e cuido de mis perros. Então, depois eu troco de roupa e vou cuidar dos meus cachorros. E, por fim, me banho e hago el almuerzo. Então, pelo fim ali da manhã, depois que cuidou dos cachorros, toma um banho e prepara o almoço, né? Almoça. Por la tarde, primeiro, echo una siesta. Então, primeira coisa que faz à tarde é tirar uma soneca. Depois, veo películas e programas en la tele. Depois que acorda da soneca, né? Assiste filmes e programas na televisão. E por fim, leio um livro. Depois, lê um livro, né? Até o final da tarde, lê um livro. Bem tranquilinho também, né, gente? Assim que a gente organiza a rotina ali, né? No fim de semana. Organização de las tareas. Antiguamente, se utilizavam agendas para organizar as tarefas cotidianas de las personas. Pero hoy en día se tienen otras formas de organización. En sus teléfonos y computadoras tienen agendas virtuales y los famosos planners estão sendo muito utilizados. Então, antigamente as pessoas utilizavam só a agenda para organizar as suas tarefas, né? E hoje em dia tem outras formas de organização. Nos seus celulares, nos seus telefones e nos seus computadores tem as agendas virtuais. E também existem os famosos planners que estão sendo muito utilizados pelas pessoas. Aqui nós temos os exemplos deles, ó. Então, nós temos um planner semanal, então nós temos aqui todos os dias da semana, notas para anotar algum recado, algum lembrete da semana, né? Então, esse é um planner semanal. Aqui temos um planner mensal, então é um planner do mês, né? Então, aqui tem todos os dias do mês também. E para ser e notas. Também é para colocar os lembretes ali, os recadinhos que precisa fazer durante o mês. E a maioria das pessoas utiliza em seus celulares a agenda virtual, né? Que é o Google Agenda, aqui é um exemplo, que é uma agenda virtual. Então, vinculada ao celular, ao telefone e ao computador. Agora vamos para mais uma atividade. Relaciona o número correspondiente com a imagem. Então, vocês vão observar ali a imagem e vão relacionar com o número ali que está descrita a ação que está presente nessa imagem. Bem tranquilinho, observem com calma, tá? Que a gente já volta para corrigir juntos.
E aí, pessoal, relacionaram então as imagens? Vamos corrigir juntos, então. Aqui, a primeira imagem, então, é a 4, duchar-se, né? Então, aqui a imagem representa que está tomando banho. Aqui embaixo nós temos a 6. A imagem 6, ir ao ginásio, então ir à academia, né? Aqui do ladinho, a 5, ir à classe, ir para a aula. Aqui, lá 1, despertar-se, então acordar. Essa imagem representa a alternativa número 1 aqui, que é acordar. Aqui, lá 2, ir ao mercado. Então, ir ao mercado ou a fazer compras, né? Ir ao mercado, fazer compras. E aqui, lá última, lá 3, conduzir, dirigir. Beleza, gente? Agora, então, vamos fazer um quiz juntos. Sobre as historietas, señala a alternativa correta. Então, sobre as histórias em quadrinhos, assinale a alternativa correta. Lá A, se trata de informes sobre hechos de algum lugar. Ou lá B, são textos com informações gráficas que narram um hecho ou uma história. E lá 2, marca a alternativa correta que corresponde a la seguinte imagem. Lá A, desayunar, ou lá B, cocinar. Dar uns segundinhos para que vocês reflitam e respondam e a gente já volta, tá? E aí, pessoal, responderam o nosso quiz sobre a nossa aula? Vamos corrigir juntos, então. Lá 1. Sobre as historietas, señala a alternativa correta. Então, acertou quem escolheu a B. São textos com informações gráficas que narram um hecho ou uma história. Então, são textos que possuem também informações gráficas, que vimos lá os desenhos, né, os balões de fala, as caricaturas, as onomatopeias, e narram um fato ou uma história. Por que não é a letra A? Se trata de informes sobre hechos de algum lugar. Não se trata de informes sobre algum lugar, né? Pode contar uma história, mas aqui na nossa alternativa, no nosso quiz, na nossa questão, a que se encaixou é a letra B. São textos com informações gráficas que narram um fato ou uma história. E lá 2, bem tranquila, marca a alternativa que corresponde à seguinte imagem. Então, observando aqui a imagem, o que está correspondendo é cocinar, né? Vimos que desayunar é tomar café da manhã. Então, aqui, cocinar. Então, que vimos nesta classe? O que nós vimos na aula de hoje? Vimos o gênero textual historieta, o gênero historieta, ou comics, né? Que são as histórias em quadrinhos. Vimos o vocabulário sobre as tarefas diárias, sobre as tarefas diárias e o emprego de los verbos de rotina. Então, o emprego dos verbos de rotina, né? Das ações que realizamos no nosso dia a dia, em nossa casa, em nossa vida. Muito obrigada pela sua atenção na nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula.